poder da tua palavra me conquistou. Teu poder me conquistou. Teu poder me conquistou. O poder da tua palavra me conquistou. Quem se prostra na presença de meu Deus, beberá da sua fonte e transbordará no Espírito. Quem se prostra na presença de meu Deus, se consumirá no Espírito Santo. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu, fogo do céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o fogo do céu, assim como cantávamos nesta música, possa nos incendiar, possa entrar em nosso coração, em nossa vida. E que essas palavras que aqui iremos profetizar, iremos clamar, possam fazer com que mudemos de escolhas, mudemos de opiniões, para que esse fogo do céu venha, através destas palavras, desse testemunho, deste programa de hoje, fazer reinflamar uma chama que aos poucos talvez esteja apagada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, seja bem-vindo ao programa Teu Poder Me Conquistou. Me chamo Luiz Fernandes Souza, sou casado com a Rauana, tenho uma filha, Rita, e hoje sou filho em pertença de vida, e hoje vim aqui falar para vocês sobre um tema, em cima da palavra da negação de Pedro. Estarei, então, ministrando essa palavra de hoje. A palavra está em Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguiu de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo. Encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou-o. Mulher, não o conheço. Pouco depois viu o outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não o sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Pedro negou Jesus. E o negar de Pedro a Jesus não foi somente um negar a Jesus, mas negar a si mesmo. Quando Pedro nega Jesus, ele nega a sua história, ele nega a sua conversão, ele nega aquilo que está mais enraizado dentro dele mesmo. Sabemos que Pedro foi um dos 12 apóstolos,
da qual Jesus tirou do meio de uma multidão, ou seja, Pedro já foi escolhido dentre muitos. E dentro desses 12, Pedro também tinha uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque Pedro era próximo do Senhor. Pedro era amigo de Jesus. Pedro estava no mais íntimo que alguém poderia chegar do Senhor. Pedro tocava suas vestes. Pedro seguia o Senhor para onde ele ia. E nesse determinado momento de sua história, Pedro disse para o Senhor: não te conheço. Muitas das vezes, quando alguém próximo já não nos reconhece, já ficamos, de certa forma, chateados e tudo mais. Ficamos meio, poxa, eu conheço essa pessoa. Imagina o Senhor, depois de tudo o que fez, depois de ter feito com que Pedro andasse sobre as águas, depois de ter levantado Pedro, depois de todas as responsabilidades, todas as missões que Deus confiou a Pedro, Pedro olha e diz: não, eu não o conheço. Pedro nega. Então, Pedro nega a si mesmo. Pedro nega que esteve próximo do Senhor. E essa negação de Pedro nos faz pensar no dia de hoje. Em que situações estamos negando o Senhor Jesus? Porque Pedro, assim como nós, é assim como nós. Quantas das vezes somos chamados para uma missão e dizemos: não é para mim. Isso também, de certa forma, é negar ao Senhor, porque estamos negando o chamado dele. Quando temos uma vida reta, uma vida de santidade, e do nada negamos, desistimos, abandonamos, isso é negar a Jesus. Porque estamos negando o seu chamado, estamos negando sua missão. Quando Pedro nega Jesus, ele nega a sua missão. Ele nega o seu chamado. Ele diz: não, isso não aconteceu. Isso talvez aconteceu lá atrás, mas hoje não quero mais. Foi bonito, foi lindo, aquela coisa toda que as pessoas falam quando mudam para pior, vamos dizer assim. Foi bonito, foi lindo, mas não é mais para mim. Negar Jesus é fazer isso. É dizer: Senhor, você me fez andar sobre as águas, você me deu unção, você me deu ministérios, mas hoje eu não quero mais. Hoje eu sou uma pessoa que eu não quero mais. Então, ao negar Jesus, Pedro nega a si mesmo. Só que aqui também a palavra diz que, voltando-se para o Senhor, ele olhou Pedro. E foi um olhar profundo, foi um olhar que adentrou a alma de Pedro. Foi um olhar que o fez ver o que ele tinha proclamado: não, eu não o conheço. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro vê dentro de si um vazio que é estar sem Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro vê uma solidão. Pedro vê ali que ele não é nada sem o Senhor. Que foi um erro negá-lo. Porque negar a Deus é a pior de todas as escolhas. Quando Pedro nega Jesus, e então Jesus o olha, ele vê o quão misericordioso é o amor, é o poder de Deus. Esse Deus que é tão misericordioso, que somente com um olhar de piedade pode alcançar essa alma. Somente com um olhar. E o que esse olhar quer dizer? Quer dizer: Pedro, tu és meu. Mesmo que tu me negues, tu ainda continuarás sendo meu. Mesmo que tu me negues, eu ainda estou contigo. E diz a passagem que Pedro chora amargamente. E é o choro da alma de Pedro. Esse amargor que é estar
possivelmente sem a presença de Jesus. Eu te convido a abaixar sua cabeça, se você puder, e pensar nesta passagem. O quão difícil é viver sem Jesus. Talvez você esteja vivendo neste momento sem Jesus. Talvez no passado você negou o Senhor e hoje você sofre as consequências disso. As consequências de estar longe, de estar sem o abraço de Jesus, estar sem as mãos de Jesus, estar longe do sorriso de Jesus. E talvez neste momento você se encontra perdido, porque a ausência de Jesus nos traz infelicidade, a ausência de Jesus nos traz solidão. Talvez você tenha negado Jesus no seu trabalho, na sua casa, através das palavras ríspidas, através do recusar-se em ser reflexo. Mas Jesus vem te olhar neste momento e dizer: tu és meu. Não importa se me negues 3 vezes, 4, 5, 1000 vezes, tu ainda serás meu. Mesmo que você não queira, tu és meu. Mesmo que me queiras longe, tu és meu. E que esse olhar de Jesus vai projetando em sua mente um olhar de misericórdia, um olhar de piedade, como um pai que olha para o seu filho. E que através dessa pregação você possa reenxergar tudo aquilo que Deus fez em sua história e o porquê não negá-lo, o porquê não abandoná-lo. Jesus fez com que Pedro fosse pedra da igreja. Ao mudar o seu nome, Jesus também dá um chamado para ele. Como pedra, como rocha firme, como edificador. E Pedro passa, depois desse episódio, a entender o seu chamado, o seu plano. Que você possa, através desta palavra, através deste momento, enxergar que a vida sem Jesus não é fácil. Se a vida com Jesus já é difícil, imagina uma vida sem Jesus, sem o amparo, sem o olhar. E que através desta canção, que o Senhor possa te tocar e te mover nas situações a qual você está o negando. Situações a qual você está dizendo: Senhor, eu não te conheço, eu não te quero aqui. Senhor, eu não te quero na minha casa, eu não te quero comigo. Que o Senhor possa te relembrar as situações a qual você disse para Jesus: eu não preciso de ti, eu não te quero aqui, Senhor. Ó meu filho, por que temeis? Vou te mostrar o caminho que deveis seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Deixa que o meu agir transforme o teu viver. Te peço apenas
apenas para orar, esperar e crer. Sabe aquela dor expressa no madeiro da cruz? Eu abracei com amor para te mostrar que não existe o fim quando se abandonas em meu coração. Te convido a voltar, chamo para recomeçar. No silêncio irás ouvir minha voz, e mesmo em meio à dor sentirás a força do meu amor. Eu sou o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Irmão, para mim, é viver intensamente a dor do outro. É saber quando o outro não está bem, eu posso ser o suporte para ele passar aquele dia. Irmão, é viver todos os dias o mesmo carisma, buscar os mesmos ideais de vida. Irmão, para mim, é saber que eu posso contar com aquele que está do meu lado sempre. Irmão, para mim, é Jesus e o irmão que está ao meu lado. O ser amigo é aquele que somente ama, ajuda, dá o ombro, colabora, exorta. E é isso que o amigo é. É aquele que está ali para todo momento. Esse é ser amigo, amar como Jesus amou. Muito bem, então, voltamos agora com essa entrevista muito especial, com esse filho muito especial do Carisma, Lerinei. Leri, queria que tu se apresentasse para quem está em casa, para quem não te conhece. Olá, tudo bem? Então, eu sou Lerinei, sou consagrado da Comunidade de Transfiguração, filho e pertenço à vida, tenho 28 anos e sou casado com a Luana. Leri, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós de onde tu veio, como é que foi a tua criação. Então, eu sou natural de Brusque, cidade vizinha, de uma família com mais 2 irmãos. Eu tenho uma irmã e um irmão. Eu tive uma criação, eu não cresci vamos dizer, num berço de ouro, mas uma família humilde. Não vivi uma pobreza, mas também não tinha tudo aquilo que eu desejava.
Graças a Deus nunca nos faltou nada, nunca passamos fome. E eu sempre, graças aos meus pais, eu tive uma vivência na igreja. Eles não eram aqueles católicos fervorosos, mas aqueles que participavam, iam à missa domingo e levavam isso para a gente, cativavam a gente. Eu me lembro até hoje que minha trajetória na igreja iniciou com meu pai. Naquela época, não sei se hoje ainda tem, mas naquela época existia a mesada. Então, para eu ganhar por mês um valor, eu teria que ir pelo menos 2 domingos por mês na missa. Foi uma forma que ele achou de me cativar à igreja. Talvez não a certa, mas foi a forma que ele achou. E nisso eu comecei a participar. Eu não ia apenas 2 domingos, eu ia os 4 domingos do mês. E logo após, na minha infância, eu era uma criança tímida, não tinha muitos amigos, eu era meio mais no meu mundinho, vamos dizer, mais difícil de ter essas amizades, essa facilidade, né? Então, na igreja eu encontrei um refúgio onde eu pude encontrar verdadeiras amizades, pessoas que buscavam aquilo que eu buscava, né? Então, eu comecei, antes de fazer minha primeira Eucaristia, eu comecei a ser coroinha, pastoral da adolescência, e fui adentrando dentro da igreja e buscando cada vez mais participar nas celebrações, Semana Santa, o Tríduo da Festa de Cristo Rei, a comunidade a qual eu pertencia, lá no bairro São Luís de Brusque, e sempre tive essa vida de entrega na igreja, ajudando tudo que era necessário, na Pascom, no dízimo, na liturgia, enfeitando, em todos os trabalhos que tinha dentro da igreja eu estava envolvido. Através das pessoas que me cativaram, que me deram essa oportunidade, então eu tive essa caminhada dentro da igreja, conhecendo a verdade de Cristo. Tu disse para nós, então, que tu não tinha uma experiência tão firme, né? Mas, aos poucos, Jesus foi te conquistando, através de apostolados e movimentos. Quando tu cresceu, como é que foi conciliar o serviço com Jesus, escola, faculdade, não sei se tu fez, trabalho, como é que foi? Então, eu tinha essa vida, como eu falei, dentro da igreja, mas não conhecia verdadeiramente a Jesus Cristo, não tinha uma experiência com Ele. Eu vejo que tudo na minha vida foi um processo. Então, ali, como eu falei, foi o início desse processo. Na época de escola, eu conseguia conciliar, era fácil, né? Que eu estudava, ajudava em casa, mas nos sábados, finais de semana ou durante a semana que tinha alguma coisa na igreja, eu estava sempre lá envolvido. Era muito perto de casa, quase na mesma rua. E quando eu comecei a trabalhar, algumas vezes eu tive de deixar de ir, porque eu trabalhava, mas como o meu trabalho geralmente era de segunda a sexta, segunda a sábado, não me impedia de participar ainda. Então eu conseguia continuar essa minha caminhada. Só que eu estava dentro da igreja, mas não verdadeiramente, vamos dizer, porque devido eu ter problemas de drogadição na minha família, com um irmão meu, eu ficava pensando como eu estou dentro da igreja e Deus deixa acontecer isso na minha vida. Não entendia. E tudo nisso gerou, muitas vezes, uma tristeza em mim. Às vezes eu expressava estar feliz, mas por dentro eu estava triste. Eu não tive problemas, vamos dizer, com drogadição, bebedeiras, eu nunca fui disso. Nunca fui de encher a cara, então não caí em grandes vícios. Mas da pornografia acabei caindo devido à influência dos amigos da época e os meios de comunicação que a gente tinha, né, internet, eu acabava caindo nisso. E também eu tinha faltava uma vontade de viver devido a isso. Eu via o que acontecia em casa e muitas vezes me entristecia por estar acontecendo isso. Mas nada de algo de vícios, tipo drogadição. Por eu ter isso em casa, eu acabei não fui afetado, não querendo, né? Então eu não queria isso para minha vida. Então assim eu fui levando. Eu também comecei a fazer a faculdade e estudava, tinha aula à noite, né? Trabalhava de dia, à noite ia para a faculdade. E só terminou mesmo quando eu vim para a comunidade. Tu falou um pouquinho da tua história, né?
quando que nesse meio o poder de Deus te alcançou, te conquistou? Então, eu acredito que, desde criança, o poder de Deus vem me conquistando. Como eu falei, na minha vida, eu acredito que foi um processo. Então, no início, ele me chamou a ser coroinha, a ter aquela caminhada. Aos poucos, como eu fui crescendo, por convites, eu comecei a participar da RCC, do grupo de oração, lá em Brusque do Guarani, onde tive uma experiência do batismo do Espírito Santo, onde fui me aprofundando, até chegar um certo dia um convite para fazer um acampamento aqui, o Rava Campus. A partir daquele dia, mudou a minha vida. A partir daquele dia, eu conheci verdadeiramente quem era Jesus. Tive um encontro verdadeiro com Ele, me aprofundei e senti o amor dEle. Então, a partir daquele dia que eu tive essa experiência, lá fora, eu parecia um peixe fora d'água. Então, por isso que hoje eu estou aqui, porque não me cabe mais lá fora, eu não consigo me encontrar. Quando eu comecei aqui na comunidade, eu não pensava em ser um missionário, eu nunca imaginei, nunca pensei. Conhecia outras comunidades de vida e aliança, mas nunca me interessei. Mas a partir do Rava, o Senhor me tocou, me chamou. Eu acredito por isso, tudo tem um tempo certo, tudo tem a hora certa. Naquele momento, o Senhor me chamou. E desde aquele dia que eu fiz meu Rava, eu comecei a fazer outros retiros aqui, bem perto de Jesus, Êxodo, e tantos outros, e comecei a participar aqui no grupo de jovens, bem perto de Ti, Jesus, né? E desde lá nunca mais faltei, eu vinha de Brusque praticamente todo final de semana, e com o carro cheio, que outros amigos também eram filhos da comunidade e participavam, então eu trazia eles, levava, e estava sempre nessa galera, vivendo essa verdadeira alegria que a gente só encontrava em Jesus. Em que momento dessa história, para quem não sabe, o Leire é filho e pertence à de vida, em que momento, que são pessoas que abandonaram tudo, deixaram o seu serviço, sua casa, e passaram a se dedicar totalmente para a vida aqui dentro da comunidade como missionário católico. Leire, em qual momento da tua vida Deus pegou e disse, não, eu te quero totalmente, eu te quero aqui dentro da comunidade de vida? Então, a partir desse retiro que eu fiz, o Rava, o Senhor foi aos poucos, foi me conquistando. Nunca imaginei ser missionário, como eu disse, mas ao pouco ele foi jogando aquela sementinha. E eu fiz a inscrição do vocacional, assim, só para conhecer, né, para ver o que era. E ali o Senhor acabou me conquistando e me chamando. E Ele falou, era tudo ou nada. Então, lá fora eu tinha uma vida com um emprego bom, um bom salário para um jovem, né? Fazia faculdade, estava quase terminando, e o Senhor me chamou, era tudo ou nada. Então, larguei tudo, deixei tudo, a faculdade, o trabalho, para se entregar a Ele. Vim com medo, porque como quem me conhece sabe que eu sou tímido, que eu não era de me expressar, ficava mais na minha, então eu pensava, o que eu vou fazer aqui? Mas Deus, na sua bondade, foi me conquistando dia a dia e me transformando. E hoje eu faço coisas que eu nunca imaginei fazer, né? Então, é uma graça de Deus na minha vida. O espaço na minha casa que eu saí, o Senhor adentrou, ficou ocupado por Ele, e graças a Deus Ele tem cuidado dos meus. E no teu casamento, como é que Deus hoje habita lá com a Lu? Como é que foi toda essa preparação do teu casamento? Tu casaste ano passado, né? Como é que foi essa mudança de solteiro para casado dentro da comunidade de vida? Então, o casamento é algo que lá fora eu já almejava casar, ter uma família, ter filhos. É algo que o Senhor não tirou de mim. Algo que Ele veio me mostrar com o tempo. Foi aqui na comunidade, para quem não sabe, a gente tem todo um tempo de conhecimento, que a gente chama de caminho de namoro, para se conhecer, para depois começar a namorar, depois o noivado. Então, tem todo um processo de amadurecimento. E eu vejo que o quão importante foi para mim viver essa castidade, viver esse tempo de espera, para hoje estar realizando esse sonho, que é ser casal, ser família, viver os planos de Deus na minha vida. É uma mudança que é radical, né? Porque numa vida, tu sozinho, tu só pensava em ti, agora é você e sua esposa,
Então, você tem que pensar nos dois. Mesmo aqui que a gente vivia num núcleo masculino, onde, com mais outros meninos que a gente convive, né? Foi uma mudança radical, mas uma mudança que me fez e me torna cada dia mais feliz. Uma entrega, deixar ser moldado por Deus, ser melhor para ela e ela ser melhor para mim, e o outro fazer o outro feliz. Então, viver os planos de Deus para a nossa vida. Isso foi... Também teve todo o tempo de espera, também teve a pandemia, assim como no teu casamento, a gente teve essa mudança de data e essa agonia, essa espera, será que vai ter ou não, porque veio essa pandemia, mas a gente tem a plena certeza que tudo foi no tempo de Deus e perfeito, nada nos faltou, tudo que foi providenciado, muitas coisas a gente ganhou, tudo graças a Deus. Talvez se a gente estivesse lá fora, não teria um dia tão especial, uma festa tão especial como a gente teve, né? Pelo carinho dos irmãos, todos que nos ajudaram. Olhando para trás hoje, tu vê muitas graças que Deus realizou na tua vida, muitas mudanças? Sim, eu vejo mudança total, desde o início até hoje. O meu crescimento espiritual, a minha maturidade espiritual, hoje eu sou um consagrado da comunidade. Aquilo que o Senhor confia a mim, eu vejo tudo é uma graça de Deus, uma bondade dele. Talvez eu penso, muitas vezes a gente para aqui para pensar, a gente tem nossas lutas, então a gente para de pensar, se eu estivesse lá fora, como seria? Eu vejo, se eu estivesse lá fora, seria muito pior. Talvez eu nem conheceria a Luana, talvez não estaríamos juntos, talvez eu nem estaria na igreja hoje, estaria perdido no mundo, e se eu estivesse aqui, né? Então, eu vejo que tudo é graça de Deus. Cada momento que a gente vive, temos nossas lutas, tem os dias que a gente está mal, mas a alegria de estar servindo o Senhor, de se entregar a Ele, é muito maior. Eu tenho muito mais a louvar a Deus do que as lutas do dia a dia. Amém, Leire. Como o Leire estava dizendo, Deus prepara. Às vezes a gente tem que passar por determinados períodos para, sim, alcançar a verdadeira vitória, que é essa vitória que vem de Deus. Obrigado, Leire, pelo teu testemunho. E eu te convido a ficar um pouquinho mais para os nossos avisos. Vamos então para os nossos avisos. Te convido a adquirir esse livro, O Profundo Projeto de Jesus, O Bom Combate. É um livro na qual estamos vivendo o nosso retiro de Quaresma, caso você não esteja acompanhando aqui em nosso canal, todos os dias com um tema específico, dedicado justamente para esse tempo quaresmal. Este livro, ele nos ajuda a viver bem o retiro de Quaresma e também a Quaresma de modo geral, a Quaresma em si. São palavras muito bonitas, na qual o nosso fundador escreveu para bem vivermos esse tempo de penitência, de oração. E nesse retiro na qual estamos colocando em nosso canal, cada dia específico nós vamos abordar um tema, desde a saída do povo hebreu do Egito até a crucifixão e morte e ressurreição de nosso Senhor. Te convido para todas as terças-feiras, às 20 horas, participar de nosso avivamento São João Paulo II. É um momento de muito louvor, muita adoração, muita graça, na qual você pode trazer toda a sua família para participar conosco. Temos também um espaço Transfigurinhas, na qual seus filhos podem participar. E você participando da pregação, da música e também da adoração, que acontece todo final do avivamento São João Paulo II. Te convido a participar, a acompanhar as nossas lives. Todos os dias temos uma live na qual dedicamos a você, para que você possa se encher mais do poder da graça de nosso Senhor. Amém? Vamos pedir então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a sua graça, o seu poder, que o Senhor possa vir com todas as graças, que o Senhor possa derramar tudo aquilo que precisamos em nossa vida, todo o poder necessário para destruir montanhas, para destruir muros que nos impedem de ser próximos a Ele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.